Bom, bom dia, meu nome é Raíssa Soares, eu sou fellow de estudo de movimento e neurologia comportamental aqui do HC. Hoje nós vamos falar sobre o tema, vamos falar um pouco sobre algumas teorias, né, de propagação da alfa-sinucleína na doença de Parkinson. Nós vamos começar falando do Brain First e do Body First. Na doença de Parkinson, algumas evidências recentes que envolvem outras teorias também. Então, como cronograma da aula, eu vou fazer uma revisão rápida do modelo de Braque, que é o modelo que iniciou todos esses outros modelos, que são inspirados nele. Depois eu vou falar sobre o modelo Brain First e Body First. Depois vou falar sobre algumas evidências desse modelo na imagem. Vou falar sobre alguns estudos de detecção de alfa-sinucleína. E por último, o modelo top-down e down-top, que é um modelo mais recente, agora de 2024. Então, uma revisão rápida sobre os estágios de Braque. Nós vimos que, mais ou menos na época de 2003, foi postulado esse modelo, onde Braque sugeria que a alfa-sinucleína ela começaria a fazer uma migração a partir do sistema nervoso periférico, começando pelo núcleo dorsal do vago, e a partir do núcleo dorsal do vago ele subiria pelo tronco, depois do tronco, aqui ele envolveria a região do prosencéfalo, e também o bulbo olfatório. E depois desse estágio, ela envolveria aqui a região límbica também. Aqui é importante vocês olharem, que eu vou falar um pouco mais na frente, que ele coloca aqui a migração da alfa-sinucleína montada para o bulbo olfatório, mas você vê que a parte que vai progredir aqui, que vai se espalhar pelo córtex, é do prosencéfalo para o sistema límbico, o bulbo olfatório. Posso fazer uma observação? Você está falando migração. O modelo de Braque mostrou a sequência de deposição. A migração, quer dizer que ela está encaminhando de um lugar para o outro. Essa é uma outra hipótese que ele fizeram. O modelo de Braque só mostrou como que deposita. Começa depositando em alguns grupos, principalmente, e depois no final ele espalharia tudo. E depois essa questão da migração é hipótese posterior. Isso. O trabalho só mostrou a deposição. Só a deposição. A sequência de deposição da alfa-sinucleína. Você entendeu o que eu quis dizer? Você fala migração, você fala que ela chegou aqui e ela foi caminhando ali. E saiu do lugar. Não necessariamente é isso. Foi depositando, não subindo, mas foi acontecendo. É diferente, tá? Entendi. Tá. Então ela vai depositando, é uma deposição intraneuronal e deposita em todas essas regiões aqui nessa sequência. No novo modelo, esse modelo ZOC, é um modelo que ele fala em um sítio de origem da mutação da alfa-sinucleína, e a partir desse local de origem, ela vai depositando em outros locais, que aí sim, ela não sai do local que ela começou, ela começa depositando no local único e vai depositando em outros locais, como se fosse aqui uma espécie de migração. Mas ela não sai do local que ela ficou, ela vai depositando em outros locais também. Então, ela começa em um único local e se espalha como se fosse uma região mais conectada. E nesse modelo, surgiram essas duas situações. Uma situação em que o depósito de alfa-sinucleína começa na região do intestino, no sistema nervoso periférico aqui, e ela vai até a região do córtex, e a outra, que seria essa aqui, que é o Brain First, onde o início da deposição da alfa-sinucleína começa na amígdala. Então, nós temos alguma diferença entre as duas situações. No Body First, aqui, ele começa com a deposição de alfa-sinucleína no sistema nervoso entérico, que é um sistema nervoso que a deposição ela começa bilateral, ela começa em várias partes do sistema nervoso entérico, e aí ela vai subindo para outros locais. Então, a alfa-sinucleína de um neurônio acomete um neurônio, vai passar a acometer outros neurônios e vai subindo até chegar no córtex. Aqui do intestino, ele vai passar do nervo vago. A partir do núcleo dorsal do vago é que ela vai subir até o tronco. Mas antes de chegar no tronco, ela acomete também o sistema nervoso simpático cardíaco aqui. Depois ela vai acometer o tronco. E aqui a gente percebe que ela acomete ponte e depois da ponte mesencéfalo. E uma dessas situações aqui onde ela acomete primeiro a ponte, depois mesencéfalo,
nos mostra que esse paciente, ele vai acometer aqui, primeiro, locus cerúleus, onde ele vai ter mais transtorno comportamental do sono REM na fase pré-motora, antes de atingir o mesencéfalo, e só depois que ele atinge a ponte é que ele vai atingir o mesencéfalo. Então, nessa situação, os pacientes têm um transtorno comportamental do sono REM pré-motor e depois que começam os sintomas motores, que teoricamente atingiria primeiro a ponte, que é transtorno comportamental do sono REM, e depois o mesencéfalo, que vai ser responsável pelos sintomas motores. E daqui ela chegaria na região do córtex. Outra coisa também aqui é que como essa região do intestino, ela vai ter um acometimento simétrico e ela vai subir simetricamente, os sintomas, eles não são tão assimétricos como o que acontece quando a doença é do tipo Brainfurt aqui. Porque no Brainfurt ele vai ter uns sintomas motores mais simétricos, que a deposição aqui ela começa de uma forma simétrica e ela vai subir simetricamente também. Aqui no Brainfurt, você vai ter uma deposição primeiro na amígdala, depois da amígdala ela vai passar para as outras regiões, chegando na substância negra, aqui ela já começa a ter sintomas motores, e depois da substância negra, aqui no mesencéfalo, que é o 2, é que ela vai chegar na ponte. Então, esses pacientes têm um transtorno comportamental do sono REM depois dos sintomas motores, porque a ponte é acometida depois do mesencéfalo, certo? E daqui ela desce pelos núcleos dorsais do nervo vago, e aí é que ela vai pegar o sistema nervoso simpático cardíaco, vai chegar até o intestino, então é outro tipo de deposição. Nessa situação aqui, a doença ela acomete mais um hemisfério cerebral. Por quê? Porque essa região, amígdala, substância negra, locus cerúleus, elas são regiões que têm mais uma conexão mais ipsilateral que bilateral. As conexões bilaterais são mais ou menos 2% das conexões. Então, a conexão aqui, por isso que ele fala em modelo conectoma, essa conexão é mais unilateral e isso justifica os sintomas mais assimétricos da doença. Então, no Brainfurt eu tenho um sintoma mais assimétrico e aqui eu tenho uns sintomas mais simétricos, motores. E alguns estudos eles mostraram até essa questão de assimetria e simetria em sintomas não motores também. Outra coisa importante aqui também, além do transtorno comportamental do sono REM, a diferença de simetria e assimetria é a questão do declínio cognitivo. Alguns estudos relataram que os pacientes têm um declínio cognitivo mais precoce no Brainfurt que no Brainfurt. Não são todos os estudos que falam isso, mas a maioria dos estudos colocam isso e colocam que isso acontece porque a deposição ela vai começar aqui, ela vai demorar mais para subir, então o paciente vai ter uma carga maior de patologia alfa-sinucleína e quando ela chega no córtex, ela se difunde bilateralmente, então eu tenho mais neurônios acometidos dos dois lados. Pega mais também a região do prosencéfalo, então isso eles falam que tem uma associação maior com o maior declínio cognitivo. E aqui, como ele pega só um hemisfério, seria um declínio cognitivo menor. Aqui eu coloquei só uma observação para a gente lembrar. Aqui seria um paciente Brainfurt, que ele tem um acometimento bilateral, então aqui você vê que é uma carga de patologia maior, e aqui o Brainfurt, que é mais unilateral. E o Brainfurt também vai ter uns sintomas prodrômicos maiores, né? Já que ele começa no intestino, vai ter mais sintomas pré-motores também. Aqui é um resumo, onde ele fala que o envolvimento é mais bilateral no Brainfurt, mais simétrico. Aqui ele coloca a menos assimetria, né? E aqui no Brainfurt a mesma coisa que eu já falei, que é mais assimétrico, mais unilateral, menos pródromos. Aqui falando da deposição da alfa-sinucleína, da questão da síndrome cognitiva. Então eu tenho um estudo. Aqui nesse estudo eu tenho uma avaliação do modelo ZOC, onde o estudo, o avaliador pegou uma coorte inicial de pacientes do ano de 2018 até 2020, onde ele pegou pacientes com estágio de Parkinson inicial. Por que ele pegou um estágio de Parkinson inicial? Porque no estágio de Parkinson inicial ele consegue descrever melhor os sintomas pré-motores, e aí ele vai pegar um paciente com uma carga menor ainda de patologia cerebral. Então ele consegue diferenciar as duas situações mais fácil. Então ele pega sempre o transtorno comportamental do sono REM, dividindo em Brainfurt, e com o transtorno comportamental do sono REM pré-motor, ele considera até 1 ano antes dos sintomas motores, esse paciente já tem que ter desenvolvido transtorno comportamental do sono REM, que a gente sabe que pode acontecer até 10 anos antes. E aqui ele pega também pacientes com transtorno comportamental do sono REM isolado e coloca como
Body First também. Ele faz o estudo fazendo a polissonografia para confirmar o transtorno comportamental e ele também compara a degeneração dopaminérgica entre os grupos. E uma coisa importante que foi encontrada nesse estudo é que os pacientes que tinham, aqui é o grupo controle, a degeneração dopaminérgica aqui não tem, né, que é o grupo controle normal, e ele determina essa assimetria através do PET-Dopa e do espectroDAT. Aqui eu tenho um paciente que tem uma menor assimetria, então seriam os pacientes com o Body First, que são aqueles com menos assimetria, e aqui um PET-Dopa do paciente com um Body First, mostrando uma maior assimetria na degeneração dopaminérgica. Eles perceberam também que os pacientes Body First apresentavam um maior comprometimento dos marcadores periféricos no MBG, na cintilografia, porque a cintilografia vai mostrar a degeneração periférica. Às vezes o paciente que tem uma doença de Parkinson Body First inicial nem chegou no sistema periférico ainda, então você pode ter um paciente com doença de Parkinson com MBG normal. Agora um paciente com doença de Parkinson Body First, ele vai ter geralmente o MBG 1, 2, 3 já acometido. E um sistema de ressonância com a visualização de neuromelanina também mostrou uma degeneração mais precoce do locus ceruleus, que é aquele locus que eu falei para vocês, que ele vai ficar na ponte e vai ser mais responsável pelo transtorno comportamental do sono REM desses pacientes. Eu trouxe, além disso, além dessas informações desse trabalho, que mostram algumas evidências do Brain First e Body First, algumas características da alfa-sinucleína que vocês podem, alguns exames que podem ver a alfa-sinucleína de forma direta. Então, a alfa-sinucleína, ela pode ser vista de forma direta por meio dos testes de amplificação de alfa-sinucleína e por imunofluorescência. A amplificação é uma forma melhor para ver, é uma forma que tem maior especificidade, maior sensibilidade. O Brain First, geralmente, ele apresenta positividade apenas após o diagnóstico da doença, que ela tem menos sintomas premotores, e aí você não vai ver ainda muitas alterações periféricas, e a maioria desses marcadores são periféricos por enquanto. E o Body First, você consegue ver através de biópsia de pele, do trato gastrointestinal. Alguns estudos também fizeram a avaliação da alfa-sinucleína nas fezes, mas não foram estudos efetivos, porque eles encontraram alfa-sinucleína nas fezes de pacientes controles sem sintomas também. Aqui eu trouxe uma avaliação em que eles pegaram pacientes com doença de Parkinson em estado inicial e intermediário e viram que quem tinha um transtorno comportamental do sono REM positivo pré-motor tinha 84% de biópsia da pele com alfa-sinucleína na amplificação de semeadura e no transtorno comportamental do sono REM isolado já pacientes com 79%. Agora, aqueles que não tinham o transtorno comportamental do sono REM, que eram negativos, tinham só 54%. Então, isso mostra uma deposição de alfa-sinucleína no sistema nervoso periférico, mais importante nos pacientes que são Body First também. Então, a atividade em semeadura, ela mostra-se mais importante nas biópsias de pele. Foram feitos também alguns estudos com biópsia do trato gastrointestinal, que são estudos com maior dificuldade para positividade. Por quê? Porque o trato gastrointestinal tem mais ou menos 10 metros. E aí você faz um estudo patológico com 9 pecinhas dos 10 metros. E a distribuição lá é difusa. Então, para você encontrar uma pecinha positiva, vai ser mais difícil. Então, eles tentam mais fazer com o estudo de pele, que foi o mais efetivo até o momento. Para detectar o Brain First na época inicial, o ideal seria fazer estudo de líquidos de alfa-sinucleína, né, com semeadura, ou o PET-sinucleína também, que ainda está sendo desenvolvido e ainda não é feito aqui. O outro sistema, esse modelo aqui, é um modelo que foi avaliado agora em 2024, então é um modelo que ele surgiu a partir do modelo do Brain First e Body First, só que o que é que os pesquisadores fizeram? Então, o pesquisador ele pegou os pacientes e caracterizou como se fossem top-down, seria uma distribuição que começa no cérebro e desce, então como se fosse o Brain First, e o down-top ele coloca como se fosse homônimo ao corpo-cérebro, né, que é o Body First. Então ele coloca como sintomas corporais pelo menos 3 desses para serem classificados como um sistema down-top, que é a constipação, bexiga neurogênica e disfunção erétil. Nesse estudo, ele não considerou a hiposmia,
e não considerou o transtorno comportamental do sono REM. Então, ele considerou esses sintomas como sintomas corporais. Os pacientes que tinham pelo menos um eram down-top, e os pacientes que não tinham nenhum dos sintomas corporais eram top-down. E os não classificados eram pacientes que eles não conseguiram determinar a origem dos sintomas, porque foi um estudo muito grande, de muito tempo. Aqui ele pegou pacientes de 1991 até 2005, então perdeu algumas coisas no prontuário, e tirou também os pacientes que já tinham sintomas de top-down e down-top. Então, ele pegou 304 pacientes com doença de Parkinson, 80 pacientes com demência de corpo de Levy e 55 pacientes com demência da doença de Parkinson. Eram 439 pacientes avaliados. Então, nesse modelo, ele usou, na mesma coorte de pacientes, a classificação do sistema Brain-Furt, usando transtorno comportamental do sono REM negativo, e Body-Furt, usando o transtorno comportamental do sono REM positivo, e ele encontrou 397 pacientes classificados como Brain-Furt e 42 como Body-Furt. Quando ele usa as outras classificações que envolvem mais sintomas, que ele chama de corporais, são sintomas periféricos, a quantidade de pacientes down-top, que ele coloca como homônimo ao Body-Furt, aumentou. Então, eu tenho 150 pacientes down-top, 260 pacientes top-down e 29 pacientes que eles não conseguiram classificar. Eles tiraram esse paciente para diminuir a margem de erro. Então, eles usaram só os pacientes que estavam mais bem classificados. Então, você vê que aumentou a quantidade de down-top. Avaliando as duas teorias, os dois modelos, nós vimos aqui, usando o Body-Furt e o Brain-Furt, a doença de Parkinson ela foi mais comum em 71% da amostra dos pacientes com caracterização de Brain-Furt. Nós tivemos pacientes com doença de Parkinson, o que também confirma a clínica do paciente, que o paciente com doença de Parkinson é um paciente que tem sintomas motores mais assimétricos também. E aqui, a demência de corpo de Levy, a gente viu que era 47,6% dos pacientes Body-Furt. Então, ele coloca que esse modelo do Brain-Furt e Body-Furt é um modelo melhor para separar os pacientes que seriam doença de Parkinson provável e os pacientes que seriam doença de Levy provável a partir da clínica. E a demência da doença de Parkinson, eles colocaram com sintomas de Brain-Furt 13,9% e nenhum do Body-Furt. E a demência por corpo de Levy, né, mais Body-Furt aqui também. Eles viram que a bradicinesia era o sintoma mais predominante nos dois casos, tanto no Brain-Furt como no Body-Furt. A assimetria foi bem diferente, como já foi explicado. Eles não viram diferença na mortalidade, 83%, 87%, nada significativo. De cinesias também não foi alteração significativa, 19% e 22%. E a mortalidade também não. Aqui, usando a classificação expandida, que ele chamou de top-down e down-top, nós temos que não foi tão efetivo para diferenciar uma doença de Parkinson provável e uma doença de Levy, uma doença por corpos de Levy provável, a demência por corpos de Levy. Porque aqui eu tenho 70%, 71%, 16%, 14%. Não era uma diferença bem significativa. A bradicinesia continuou sendo o sintoma mais importante. A assimetria também mostrou que era mais importante no Brain-Furt e menos importante no Body-Furt. A mortalidade também não percebeu diferença. Que aqui é a classificação top-down e down-top, verdade. Que ele coloca aqui, que é o down-top, né, que é sinônimo do Body-Furt, e o Brain-Furt, que é sinônimo do top-down. Então, usando esse modelo que ele criou agora em 2024, nós não percebemos uma especificidade para diferenciar essas duas doenças. E os sintomas ficaram mais bem classificados, mas continuaram com a bradicinesia na maior quantidade dos pacientes, a assimetria também igual, e não teve diferença da mortalidade também. Aqui, por que ele tirou o bulbo olfatório? Eu fui procurar isso, a hiposmia. A hiposmia é uma questão polêmica, porque nos estágios de Braque, quando ele fez o estudo da deposição da alfa-sinucleína, ele mesmo fala, nesse artigo que eu coloquei a referência, que ele não conseguiu demonstrar como que do bulbo olfatório a alfa-sinucleína conseguiria se depositar no bulbo olfatório e daí se depositar também no córtex. Não tinha como uma via para essa alteração. Como ele percebeu lá que do prosencéfalo
ia para o sistema límbico, mas do córtex olfatório não percebia tanta essa alteração. Ele colocava como alteração independente. Tanto que ele coloca como o body first com a origem no intestino e o brain first como origem principal na amígdala e não no bulbo olfatório. Rosanger, que é da teoria SOC, que é aquela teoria do brain first e body first, ele também coloca isso como indeterminado. E o Camerucci, ele coloca como brain first ou uma variável independente. Esse Camerucci é o da classificação top-down e down-top de 2024. É um autor principal. Então, aqui, a gente ainda tem determinado essa origem do bulbo olfatório, mas alguns estudos combinados de pele e mucosa olfatória mostraram que a mucosa olfatória positiva e pele negativa eram pacientes que tinham uma variante clínica de brain first. Com a pele positiva e mucosa olfatória negativa eram pacientes com provável body first, só que tem uma crítica importante nesse trabalho. Esse trabalho foi feito com pacientes com 12 anos de doença de Parkinson. Então já tira um pouco da diferenciação entre esses dois sistemas por causa da quantidade de tempo de evolução da doença. E aí nós temos outros estudos que mostram que a cintilografia por MBG normal, que é o que eu falei para vocês, que era aquela alteração do cardíaca que acontece mais nos pacientes body first, que acontece primeiro lá, 48% daqueles pacientes que tinham MBG normal eram brain first. Então, pacientes brain first eram menos hipósmicos, e aqui 71% dos pacientes com MBG anormal eram mais hipósmicos. Então, aqui, brain first e MBG normal, que ele considerou, eles eram hipósmicos em 48%. E quando ele tem um MBG anormal, que seria um body first, eles eram hipósmicos em 71%. Então, aqui mostra que eles teriam um bulbo olfatório mais acometido no body first. E a hiposmia na doença de Parkinson é uma hiposmia que é mais simétrica. Diferente de quando a doença começa na amígdala, que tem um conectoma mais epislateral, no bulbo olfatório seria mais simétrico. Como foi que eles perceberam isso? Eles fizeram estudos fazendo deposição de alfa-sinucleína na mucosa olfatória unilateral e o paciente desenvolveu só alterações com a alfa-sinucleína no córtex epislateral ao local que eles colocaram. E quando eles colocaram bilateral, ela desenvolveu bilateral. E eles consideravam que a alteração através do bulbo olfatório poderia ocorrer também por agentes externos e por fatores de risco ambientais. Então, se fossem por fatores de risco ambientais, seriam, teoricamente, os dois bulbo olfatórios acometidos no mesmo momento. E mais bilateral é o body first. Aí nós temos também evidências de patologia isolada, alguns pacientes com a reavaliação de alguns pacientes com demência com corpos de Levy, foram isolados no coração e nos gânglios simpáticos, alfa-sinucleína e sem envolvimento cerebral, então mostra essa alteração mais periférica ainda, e alguns pacientes com demência de Levy ainda não têm parkinsonismo, então isso justifica também esses pacientes. E a alfa-sinucleína também foi encontrada em crianças que tiveram contaminação por norovírus no sistema intestinal dessas crianças e em espécimes de apêndices saudáveis. Então, existe essa contradição entre a alfa-sinucleína de depósito intestinal nas avaliações patológicas, e aqui tem essas alterações na demência de corpo de Levy, que ela é encontrada só no sistema nervoso periférico e não cerebral ainda, que mostra essa progressão. Outra coisa também que eles encontraram é que no subtipo body first pode acontecer em alguns pacientes com essa clínica, né? Alguns pacientes não tinham alfa-sinucleína no nervo vago e na parede gástrica, de alguns pacientes em alguns estudos. Isso não exclui uma evolução de body first. Como eu expliquei para vocês, a parede gástrica é mais difícil para ser positiva por causa da quantidade da disseminação dessas alfa-sinucleínas. Mas eles contestaram por causa das amostras do nervo vago sem alfa-sinucleína. A propagação da alfa-sinucleína, eles consideram nos estudos que ela pode acontecer simultaneamente, então pode acontecer ao mesmo tempo o brain first e o body first.
e nenhum desses estudos incluiu comorbidades, variantes genéticas e fatores ambientais específicos. Essa é uma análise crítica desses estudos. Eles colocam que considerar alterações na doença de Parkinson só com um marcador de alfa-sinucleína seria uma coisa muito vaga e muito simplista para a complexidade da doença. E também eles colocam que quando eles vão fazer uma avaliação patológica, por exemplo, eles pegam o encéfalo do paciente para patologia, geralmente eles pegam o encéfalo unilateral do paciente, não pegam o encéfalo completo, os dois lados. Ele fala que o ideal é fazer estudos patológicos dos dois lados, porque você pode pegar um paciente que é um Brainfurt e pegar um hemisfério que é muito menos acometido e comparar com o Brainfurt, que vai ter uma carga patológica aumentada por causa da seleção que você fez. E não considera também a maior e menor vulnerabilidade neuronal, que alguns neurônios eles recebem a alfa-sinucleína alterada e eles não morrem instantaneamente, não sofrem nenhuma alteração, não tem marcadores inflamatórios tão importantes para esses neurônios. E outros não, outros demoram mais tempo, e aí isso entra na vulnerabilidade de cada neurônio. Então, não necessariamente o local que tem mais alfa-sinucleína seria o local que foi acometido primeiro por alguns estudos. E todos os estudos consideram que o local com maior carga patológica foi o local que foi mais acometido no início. É isso, alguma dúvida? Não entendeu aí? Eu entendi, eu tenho dúvida realmente da questão da doença de Levy ser considerada body first. Porque, assim, na verdade, o critério da doença de Levy já inclui várias coisas, que são a desautonomia, né? Como é que você viu isso naquele estudo, no segundo estudo que você mostrou agora? No segundo estudo, ele caracteriza a desautonomia como um sintoma pré-motor, justamente por causa do acometimento do sistema nervoso periférico. Porque eles têm uma desautonomia mais precoce, e no sistema, quando ele fala no top-down, vai ter uma desautonomia mais tardia, porque vai acometer o sistema nervoso periférico mais tardiamente. Então, até pelo ponto do critério diagnóstico, né? Acaba que o Levy vai virar mais down-top, né? Que é meio contraintuitivo. Porque você sabe que na patologia tem. Mas isso é porque nessas hipóteses, o que acontece? A hipótese, a primeira coisa, é uma hipótese baseada na ideia de que a alfa-sinucleína ela se propaga, então começa um foco de alfa-sinucleína, e dali a coisa se propaga para outros pontos que têm conexão. Que tem a ver com a conexão. Tá? Então, haveria uma conexão mais rápida do corpo, do cérebro para várias áreas, inclusive corticais, do que o contrário. Isso que seria diferente. Agora, nem todo mundo acredita, aceita a hipótese de que a alfa-sinucleína se propaga, que ela é a única causa, que ela se propaga em um lugar do outro. Tem gente que não acredita. É a mesma coisa que acontece com a doença de Alzheimer. Né? Tem gente que defende que não é o beta-amiloide que causa, é uma defesa da exposição, não é aquilo que vocês vejam lá o Albert Speer, ele diz que se você tirar os ensaios de terapia para tirar a beta-amiloide depositada, não trouxeram grandes vídeos. Então, isso é para quem acredita que a alfa-sinucleína vai se propagando através de conexões entre os neurônios, como ficando doentes sucessivamente. Então, aí tem várias questões que são levantadas, e essa hipótese não é aceita por todos também. Ele até coloca que é muito simplista considerar essa alfa-sinucleína porque ele não considera a patologia associada com a proteína tal, com a beta-amiloide, que é bem... Eu acho que não é válida, você tem que simplificar, você tem um marcador da patologia, você tem que estudar isso e colocar a culpa nisso. Ele é um marcador da patologia, sem dúvida Agora, na doença de Parkinson não tem tanta inconsistência como no Alzheimer, por exemplo. No Alzheimer você tem mais sintoma, onde deposita mais tal do que a amiloide. A coisa da amiloide não acontece nos mesmos lugares do cérebro simultaneamente, acontece num lugar e no outro. Então a tal deposita mais primeiro nas regiões temporais, que tem associação com sintomas. A deposição de beta-amiloide não. Já na doença de Parkinson, não, o marcador estudado é a alfa-sinucleína, ela tem a disposição dela.
A deposição de outras patologias, de certa forma, está meio associada com ela. Tem estudos mostrando uma dissociação entre as patologias, do ponto de vista patológico. Mas é uma questão bastante complexa, né? Falta muito a gente conhecer ainda, mas acho que é interessante você tentar focar numa ideia. O problema é que você pode, você imagina que a via de entrada foi pelo nariz, pelo intestino. E aí, por que uma pessoa não pode ter as duas? Pode ter simultaneamente. Eu me lembro de um estudo, faz muito tempo, não lembro detalhes, né? Um pesquisador brasileiro fazia modelo de ratinho parkinsoniano com MPTP. E eles pingavam o MPTP no nariz do ratinho. Mas quando eles iam olhar o processo de degeneração, parecia que começava pelas regiões conectadas ao tubo digestivo, não ao olfatório. Então eles acreditavam que o MPTP entrava realmente para causar, embora pingasse no nariz, ele descia pelo tubo digestivo e ali ele começava a iniciar, era absorvido e causava a degeneração. Então, quando você tem, por exemplo, você pensar num patógeno que chega pelo nariz, ele também chega no intestino. Se tiver um vírus aqui, eu vou engolir o vírus. Não é que ele pode morrer no estômago, mas tem grande chance dele, qualquer fator que eu vi no contato ambiental que é patogênico, poderia desencadear a deposição de alfa-cinucleína, mesmo que eu cheire ele, eu vou engolir ele. Ele não vai sair. Certo? Eu vou engolir ele, pode começar a intestino. Eu posso ter, não só se começam aqui, mas a maioria das vezes, provavelmente, se for um fator ambiental, começa em cima e embaixo. Por isso que em alguns casos você tem dificuldade de classificar. Eu encontrei um estudo que ele considera essa teoria do Brian Fuchs, Barry Fuchs, que é um estudo mais antigo, e ele coloca que os pacientes que tiveram mais associação com agrotóxicos e pesticidas, eles tiveram a doença de Parkinson do tipo down top, começando pelo intestino e subindo. Foi o que eu achei de agente ambiental. Também pelo nariz. Pelo nariz. Bem complicado essa. Por isso que eu botei o gatinho triste. Parabéns. Eu acho isso interessante do ponto de vista da gente tentar. Existe há muito tempo a tentativa de definir subtipos